Eu sempre me pergunto o que é que está acontecendo com os casamentos de hoje. É muito diferente da minha época, é muita gente se separando, gente tendo filho sem casar. A pista hoje está salgadíssima. As pessoas não querem mais relacionamentos, as pessoas têm filhos e os filhos não têm os pais presentes juntos. Eu sou de uma época em que, na década de 80, você ser filho de pais separados era tipo tinha-se um preconceito. Era como se sua família não deu certo, sabe? E quando a mãe ou o pai de algum colega meu, né, era casado com outra pessoa, já se tinha uma má fama, enfim, eram tempos totalmente distintos do que a gente vive hoje, né? E para a pessoa que está solteira, que é o meu caso, está muito mais difícil. Mulher para ficar tem. Para se relacionar só, mãe solo. Mulher que tá solteira, teve filho, teve um relacionamento frustrado, ou então só ficou uma vez e teve filho, e depois de não dar certo, ou enfim, uma aventura, vê que tá mais difícil e agora quer um relacionamento com uma pessoa que não tenha filho. Eu já escutei de mulheres falarem para mim que preferem homens que não têm filhos para se relacionar. Agora vê que coisa, né? Elas têm filhos. Eu vejo essa perspectiva meio nada a ver, porque como é que você pode cobrar, né? Cobrar e querer uma coisa que você não pode oferecer a outra pessoa. Então hoje mas tá muito para quem é solteiro, duas coisas: um relacionamento de qualidade e uma mulher que não tenha filhos. A maioria das mulheres tem filhos. E a maioria das mulheres com 25, 26, 27, 28 já tem filhos. E às vezes tem filhos com pessoas diferentes. Tem filho com um, filho com outro, tem pai de um, pai de outro. Então, eu não sei realmente o que está acontecendo com o casamento, com essa questão da família. Não sei se é porque também mudaram os tempos, as pessoas hoje não têm mais paciência de passar por grandes crises no casamento. Tem as influências também das redes sociais hoje, que é muito pesada na vida das pessoas, né? Para que eu vou ficar batendo cabeça se eu posso encontrar tal pessoa? Para que eu vou estar com esse problema para minha vida se eu sei que tem pessoas que estão querendo ficar comigo? E eu tenho que viver minha vida, independente de qualquer coisa, de filho, eu vou ver minha vida, vou curtir. E cada vez mais a mudança é absurda de quem foi criado na década de 90. E para o cara que é solteiro, que não tem filhos, aí é que fica mais complicado ainda, porque você vai entrar querendo ou não, numa situação, cara, para depois poder ter problemas, no sentido de que, às vezes, você casa com uma pessoa que tem filho e, querendo ou não, você vai ter a responsabilidade com o filho dos outros. Você vai ter que educar, dar os melhores conselhos. E se a menina ou o menino não gostar e falar para o pai, você vai ter um problema com o pai da criança, da sua mulher. Então, hoje realmente está muito complicado. Eu sempre fui uma pessoa que pensei muito. Na minha opinião e no meu ponto de vista, eu sempre pensei no meu crescimento financeiro, para depois, quem sabe, casar, enfim, ter filhos. Eu nunca fui de me arriscar, fiz um DNA que eu sabia que não era minha filha, mas eu nunca fui dessa galera que é doideira, bota filho no mundo com qualquer pessoa. Às vezes as pessoas elas botam pela beleza, pela aparência,
e depois fica essa situação complicada. E o que eu fico mais chateado, sabe o que é? Com essas meninas, algumas que eu já me relacionei, é de falar mal do homem. Cara, quando você fala mal do seu parceiro, subsintende-se para um novo parceiro que quando você acabar com esse parceiro, você também vai falar mal. Para que você falar mal? Só dizer, não deu certo, cada um seguiu sua vida e vida que segue. Eu não gosto disso, cara. Eu namorei uma menina que tinha uma filha, e eu gostava muito dela. Na verdade, o problema não foi nem que foi problema, mas ela tinha uma filha e a filha o pai era um policial, enfim. E era um pouco complicada a situação. Ela morava num apartamento que ele que pagava, o apartamento era da menina. Enfim, ela já disse que já teve problema com ele, de perseguição e parará e tal. E com essas coisas foi me desgostando dela, assim. Eu achava ela uma pessoa maravilhosa, uma pessoa muito gente fina, gentil. Eu desejo bem a ela, eu falo muito bem dela para todo mundo. Só que infelizmente não deu certo, ela ficou chateada porque eu não quis mais. Mas o problema todo foi esse. Para que eu vou criar uma situação, um problema que eu não preciso criar? Ter responsabilidade com o filho dos outros. Isso aí é a minha opinião, né? Quem discorda, tudo bem, mas é muito complicado para uma pessoa que não tem filhos, que tem suas responsabilidades no trabalho, tem sua responsabilidade para quem tem negócio, no seu negócio, para se preocupar, porque, cara, não tem como. Se tu for casar com a mulher, com a mãe, tu vai ter que aturar o filho. Não é aturar, né? Vai ter que morar contigo. Aí se a criança estiver doente, tu com carro, tu não vai levar? Não, pô, tu vai ter que levar, cara. Se a criança precisar tu ir pra escola um dia, se choveu, se deu um problema na condução, tu não vai levar? Foi uma situação que ocorreu com um colega meu. Ele estava levando a menina direto para a escola, direto para casa da sogra, e depois ele disse, ó, não dá para mim mais não. Eu não tenho nada contra a criança, mas eu não posso ter essas responsabilidades, deixar de fazer as coisas. E ele tem uma filha em outra relação, para praticamente ser o pai da criança, né? Entenda, a questão não é falar mal da criança, a criança é uma bênção, só que como você vai ter uma responsabilidade com uma criança, um adolescente, que não é seu. Cara, é questão de aproximação, como é que eu posso falar assim? É de pai, entendeu? O homem, ele quer ter um filho, para que ele possa cuidar sem ter medo de um filho dos outros, que ele não pode falar nada, que pode ter problema, que às vezes até eu já relatei algumas situações com algumas pessoas falando que, pô, eu não era pai, mas me considerava como pai. Às vezes eu falava, dava um conselho, a minha mulher ficava com raiva de mim. Então, assim, fica muito complicado você entrar em coisas assim que não precisa. Você não precisa se envolver. Então, não vou mentir, já conheci pessoas, mulheres maravilhosas, legais e tal, que têm filho, mas eu realmente não tenho vontade mais de ter uma relação, um namoro, ou casar, enfim, só se, sei lá, acontecer mesmo assim, mas para criar filho dos outros, cara, ou você ter um relacionamento longe, à distância, em outro estado, ou só se vê finais de semana, enfim, sem tanta aproximação, porque é complicado nos dias de hoje. Então, não sei realmente, voltando a essa questão do casamento, o que está acontecendo, né? Porque hoje tá difícil uma pessoa passar 2, 3 anos juntas, e o que me deixa um pouco preocupado são com as crianças, né? As crianças estão nascendo
estão sendo criadas sem aquele suporte que é importantíssimo que eu tive, eu acredito que muitas pessoas tiveram, que é o pai junto da mãe, né? Eu tenho um exemplo na minha casa, na minha família. Minha irmã, ela teve uma aventura com um colega de faculdade e ela tem uma filha que eu amo muito, minha sobrinha. Mas a minha sobrinha vê de espelho eu como um homem, que eu estou sempre lá perto dela e tal, como o pai dela. Mas o pai, ele chega financeiramente, graças a Deus que é obrigação, mas não tem aquele afeto com a criança, né? E minha irmã casou com outra pessoa, tem uma filha também, e ela sente, né, a diferença, né? Da irmã mais nova para ela. A irmã mais nova tem o pai e a mãe junto e ela não tem, né? Mas enfim, é difícil aí. Quem quiser dar opinião aí, pode comentar aí. E eu acho que cada vez mais está complicado você ter um relacionamento tranquilo. Só você e a pessoa, e construir com essa pessoa.